Namastê, pessoas lindas do Instagram. Estamos aqui agora para a gente falar nessa live sobre a Semana da Mulher, né? A gente colocou um conteúdo bem bacana, bem rico para abordarmos essa semana, tá? Ela vai até domingo, tá bom? Olá, Thaís, um beijo, meu anjo. Marcelina, Daniele, que bom, gente. Gratidão a todas vocês que estão aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Desperta a sua bruxa interior, desperta esse poder que já existe em você. Bom dia, Fabiane. Desperte esse poder que já está em você há muito tempo. Por que eu tive essa vontade? Esses dias uma amiga minha, né? A gente conversa bastante. Olá, Dani. Uma amiga minha, ela falou assim pra mim, Diana, que ela tava assistindo a história da Coco Chanel, né? Se eu falei errado, perdão, tá, gente? Bom dia, Selma. E aí essa minha amiga contava que a Coco Chanel dizia que todas as mulheres são burras. E eu falei assim, não é que as mulheres são burras, mas o que aconteceu? Olha a Thaís, meio bruxinha, que delícia. Então vamos lá, todas as mulheres são burras? Não, mas elas estão dormindo. Elas foram desconectadas da sua história, elas foram desconectadas da sua essência. Que nem as meninas colocaram, eu sinto que tem uma bruxinha. Quem tá aqui comigo é porque sente que tem essa bruxa aí dentro. Só que essa bruxa foi sufocada, ela foi mal vista e ela foi distorcida, tá? Então, exemplo, a mulher quando ela é bruxa, olá, Wilson Rodrigues das Kennedy, um beijo, meus anjos. E essa bruxa interior que toda mulher tem? Essa mulher altiva, essa mulher que tem opinião, essa mulher que tem independência, que sabe viver a sua sexualidade sem promiscuidade e é, sem se fechar, entende? Ela não fica nos dois extremos. A sociedade ocidental ela coloca a mulher muito nesses extremos. Ou ela vive uma sexualidade muito promíscua, ou ela se fecha. Entende? Ou ela tranca a porta. E são duas posições que são muito ruins. E geralmente a mulher que tem essa bruxa nela, ela vai ter uma sexualidade forte também. E aí, se ela não souber lidar com isso, ou ela trava a libido dela, vai travar o chakra sexual, ou ela vai para uma promiscuidade que também não faz bem, que não tem nada a ver com empoderamento. E aí a sociedade ocidental ela coloca nisso. Então são uma das questões que essa repressão da nossa bruxinha interior fez com a gente. Fez com que ficássemos frígidas, medrosas, submissas, que eu vou trazer no decorrer dessa live aqui, esse tema tão bacana, tá? Então eu quero que vocês que estão chegando aqui, Samara, minha aluna, Samara aluna lá do grupo de tarô, eu quero que vocês coloquem aqui pra mim, gente, a Márcia, olá Márcia, coloquem aqui pra mim, minhas mulheres lindas, homens que estão aqui também, tá? Coloquem a opinião de vocês, a percepção. Então eu quero que vocês ponham, meninas, assim, quais são os momentos que vocês perceberam que vocês queriam ter tido uma autoestima, queriam ter tido uma postura mais firme, uma postura mais forte, só que veio uma insegurança, carência, medo, e foi mais forte que vocês, foi mais profundo que vocês, entende? Coloca aqui pra mim se isso faz sentido pra vocês, já aconteceu, de você sentir que existe, né, essa bruxa, né, existe esse poder interior dentro de você, existe essa energia dentro de você, mas ao mesmo tempo alguma coisa te trava. Um lado seu, você sente esse poder, você sente essa conexão, mas você não consegue colocar isso pra fora, porque um medo maior te trava, ou uma baixa autoestima, uma depressão, uma carência muito forte, tá? Wilson, vou explicar o que quando eu falo bruxa, tá? Gente, quem mais tá com conexão ruim aí? Coloca aí pra mim, porque eu tenho que saber se é aqui ou se é aí, né? Se é aqui comigo, ou a gente eu reinicio o modem, tiro da Oi e põe na Vivo, tá? E se é com vocês, aí, né, entendeu?
Aí eu preciso saber. Então, quem tá com a internet bacana, fala aí pra mim, tá bom? Coloca aqui, ok? Olá, Cris. Um beijo, meu anjo. Então, vocês vão colocando ok aí pra mim, tá bom? Então, vamos lá. O Wilson perguntou aqui sobre que negócio é esse de bruxa, né? Qual que é bruxa? Como assim, gente? Então vamos explicar, tá bom? Vamos primeiro tirar do sentido da fantasia. Não é bruxa, não vamos pegar vassouras e fazer poções, não é isso, gente. Eu tô falando num sentido mais profundo. O que é a bruxa? Bruxa é a mulher independente, é a mulher que tem autoestima, é a mulher que consegue cuidar da própria vida, que não precisa de homem para ter valor. Ela vai buscar um homem para complementar, para ser uma pessoa bacana na vida dela e não para tapar buraco, não para ela ter um sentido de identidade ou então para ela ser aceita pela família. Entendeu, gente? É uma mulher que tem a sua própria intuição e sabe viver essa intuição. É uma mulher que sabe lidar com a sexualidade dela sem precisar se reprimir, mas ao mesmo tempo sem ir para a promiscuidade. Então ela sabe lidar com essa energia de poder. Isso é uma bruxa, entendeu? É isso que é ser bruxa. Bom dia, pessoal. Ai, que bom então, gente. A internet tá bacana. Olá, Eti, Luzia, Jali. Um beijo para todo mundo que tá aqui comigo. Que bacana, gente. Tem cliente aqui, tem clientes das terapias, tem aluno do curso de tarô. Que ótimo. Fico muito feliz de perceber que vocês também estão aqui acompanhando, tendo esse aprendizado, que é essa live, ainda mais essa live de hoje que é tão especial, onde a gente está falando sobre a bruxinha interior. Então vocês entenderam quando eu falei sobre a bruxa interior, sobre esse poder que é ser essa bruxinha, né? Essa mulher que sabe o valor dela, mas a questão é, será que não existem mais bruxas? Né? O que acontece com as mulheres que elas acabam não tendo todo esse poder? E bem pelo contrário, a gente vê todo mundo que conhece, se é que não é essa mulher incrível, uma mulher inteligente, uma mulher batalhadora, mas que se conforma com um relacionamento qualquer, se conforma com um emprego qualquer, se conforma com uma situação qualquer e não consegue ter ânimo para sair daquilo ali, não consegue ter ânimo para sair dessa situação. Por que isso acontece? E eu vejo muito, gente, que acontece um choque dentro das próprias mulheres. É como se dentro delas tivesse essas duas energias. Uma energia que diz, vai, você tem poder, você é linda, você pode, você merece. E uma outra que diz, para aí, minha filha, vamos lá, você tem que casar, que arranjar filho, que trabalhar em qualquer coisa. Gente, eu não tô falando mal de casamento não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu só tô querendo que a gente traga o sentido do casamento, não naquele sentido que os nossos avós tiveram, naquele de que tem que casar porque senão, entende? Eu ensino o casamento no sentido de ter uma pessoa, ter uma companhia, alguém que vai complementar, alguém que vai somar, né? Não é nem completar, porque você já é completo, é uma pessoa que vai somar e não uma pessoa que vai suprir carência e que vai dar uma identidade sua. Aquela expressão absurda que as pessoas têm, sabe aquela expressão que diz assim, o fulano não quer assumir a fulano, então o fulano assumiu a fulana. Gente, isso, por que isso significa? Porque até pouco tempo atrás a mulher não tinha identidade, ela não tinha valor perante a sociedade. Então, primeiro ela tinha que ser assumida pelo pai e depois ela tinha que ser assumida por um homem. E isso não existe mais. Hoje, quem assume uma mulher é ela própria. Se você estiver buscando um homem para ele te assumir perante a sociedade, você está correspondendo a crenças ancestrais, a crenças que hoje já não faz mais sentido. São paradigmas que no nosso momento atual não vem mais a calhar, não faz sentido mais, entendeu? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Vão colocando aí se faz sentido, como que vocês percebem isso na vida de vocês, tá bom? Se vocês percebem essa energia dual aí, essa energia de eu tenho poder, eu tenho autoestima, eu dou conta, e ao mesmo tempo essa energia que diz, sossega-me, quem se acha demais, né? Então assim, porque existem muitas essas crenças. Então o que aconteceu?
A Marcelina colocou que isso aconteceu com ela. O que aconteceu exatamente, Marcelina? Então, o que acontece, gente? Vamos lá. Se a gente olha a história da humanidade em si, vocês vão perceber que essa questão da submissão feminina não é natural. Igual algumas áreas culturais querem que a gente pense. Não é natural. Tanto é que você vai perceber que em algumas sociedades elas eram matriarcais, tá? Onde a mulher, ela tinha uma autoridade, ela tinha uma liderança, ela tinha uma respeitabilidade. Só que no decorrer dos tempos, algumas sociedades isso foi mudando, ela foi se tornando patriarcal. E aí uma forma de dominar o poder dessa mulher, uma forma de ter certeza de que o filho seria do homem, a mulher ela começou a ser colocada como propriedade. Ela vai perdendo essa característica de humana, de ser que tem um valor próprio, e ela se torna propriedade. E era isso mesmo, gente. Era como se ela fosse a propriedade do homem, uma propriedade do marido. Tanto é que tinha países onde se o cara matasse a mulher, tudo bem, né? Era propriedade dele. Se eu tenho uma cadeira e ponho fogo na cadeira, eu posso, ela é minha. Então era mais ou menos assim também. Ele podia fazer o que quisesse, ele tinha direito de morte e vida sobre a mulher. Então no decorrer da sociedade, ela vai perdendo a identidade dela, ela vai perdendo o valor dela. E aí quando a gente olha um exemplo muito forte, que é a história da Santa Inquisição, né, que de santa, né? Quando vocês percebem a história da Santa Inquisição, olha só, gente, a professora de história tá aqui agora, né? Vocês têm a Diana terapeuta, temos a Diana Teta Healer, a Diana taróloga, mas aqui agora está a Diana professora de história, para trazer um pouquinho dessa evolução da baixa autoestima feminina, o que aconteceu que a gente perdeu tanto no decorrer dos séculos, o nosso brilho, o nosso poder, e o que está acontecendo agora, nesse século XXI, nessa nova era, que está vindo esse desejo muito grande das mulheres, tá? Olha só, praticamente fui vendida para o meu esposo aos 16 anos, lutando para me encontrar. Ótimo. E o que é bacana, Marcelina, é a gente tirar esse lutando para aceitando, tá? Que lindo que você despertou e que você está partindo para esse autoconhecimento. Eu vou falar sobre isso agorinha. Tá bom? A gente já vai falar. Olá, Lili, Vanessa, um beijo, meu anjo. Viviane, concordo plenamente na mulher ser totalmente independente. A gente fala independente em todos os sentidos. Há mulheres que são independentes financeiramente, mas têm dependência emocional. E por quê, gente? Por crenças e por padrões da nossa sociedade. Então é o que eu vou trazendo aqui. Então a gente vai trazer principalmente a Europa lá da Santa Inquisição. Por quê, gente? Porque é óbvio que o que aconteceu na Europa ressurgiu aqui no Brasil, tá? Então, vamos dar espaço para a professora de história, né? Para a Diana historiadora, honrar essa minha formação. Então, o que aconteceu? Lá na Europa, bonitinho e tal, tínhamos as sociedades pagãs, tínhamos as culturas das bruxas e tal, que eram mulheres curandeiras que tinham o poder das ervas, o poder do conselho e uma sensibilidade muito forte. E essas mulheres nas aldeias, elas tinham grande influência sobre os aldeões, sobre as pessoas. E aí eram essas mulheres feiticeiras, bruxas, xamãs, que tinham todo esse poder diante dessa comunidade. O que acontece? O cristianismo começa a ganhar poder ali na Europa, né? E aí, os homens da religião, eles começam a sentir um desconforto em ver uma competição com as mulheres ali. E aí começaram a demonizar a figura da mulher bruxa, da mulher que sente. Então aquela mulher que conseguia se sustentar, aquela mulher que tinha opinião própria, ia lá e falava o que pensava, aquela mulher que conseguia ficar sozinha, beleza? Ela começou a ser perseguida, ela começou a ser vista como bruxa, como alguém que tinha relações com o demônio, então uma coisa muito pesada mesmo. E aí eles começaram a perseguir essa mulher. E aí, num ato, né, de bondade, né, que é o que eles achavam naquela época, eles pegavam essas mulheres,
torturavam elas porque eles acreditavam que se torturasse o corpo, a alma seria purificada, e depois as queimava viva e ainda colocava uma roupa de enxofre para que elas não fossem mortas pela fumaça, e sim pelo fogo mesmo, para que fosse mais demorado. Nossa, que macabro isso, né, gente? Mas por que eu tô falando isso para vocês entenderem, tá? Porque esse padrão, ele foi recorrendo de século por século. Então a mulher, por uma questão de inteligência, o que ela fez para ela sobreviver? Porque o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de sobrevivência. Então o que essa mulher fez? Ela pegou o poder pessoal dela e baixou. Ela vai pegando essa bruxaria que existe nela e ela vai reprimindo. E aí ela vai aprendendo que ser mulher é ruim, que ser mulher é desconfortável. Ela vai aprendendo que quando ela está menstruada, ela está suja, ela começa a ter raiva do próprio corpo. Gente, o que é problema menstrual? É você não aceitar o seu ciclo. Simples assim. E a nossa cultura faz isso muito grande. Faz você ter um desprezo. Eu mesma, até pouco tempo atrás, eu tinha desprezo pelo meu ciclo menstrual. Eu já pensei em tomar aquele anticoncepcional de 2 anos, sabe? Só para não ter aquele desconforto. Então a mulher, ela vai aprender, a sociedade ensina para a mulher, dá essa aula para ela de que ela é burra, de que ela é problemática, de que ela é maluca, de que ela é descontrolada emocionalmente, de que elas são inimigas uma das outras, de que elas são carentes, desesperadas, ruins em gerenciar a própria vida. Então ela vai tendo essa lição, ela vai aprendendo que ela é isso. E como no decorrer da sociedade, as mulheres que tentavam sair desse padrão, elas eram punidas, seja através de tortura, de fogueira, internadas em manicômio. Então existe uma história bem pesada. Agora não é o momento da gente olhar para trás e sentir essa dor, tá? Não é esse o momento, é o momento da gente liberar essa dor, da gente recomeçar uma nova história. Então é importante a gente olhar para esse passado, para a gente entender por que às vezes é tão difícil para você que está aqui me ouvindo, mesmo você querendo ter autoestima, falar assim, eu não quero ficar me humilhando por causa de um cara que não me dá valor. Não, eu não quero ficar incomodada porque a minha amiga está tendo sucesso, eu não quero ficar com inveja dela. Eu não quero ficar dependente financeiramente, mas tem uma coisa que te puxa para trás. E essa coisa não é porque você é mulher, mas é porque existe uma cultura, tá? Não é uma essência, não é a nossa natureza, é uma cultura que é como se tivessem colocado um chip em nós. Colocou um chip ali de dependência de algo externo. Deixa eu ver, a Cíntia colocou: mas sempre bom, viu, a mulher falando sobre essas coisas, para ver que a gente sofreu muito e até hoje sofremos. Temos que lutar para o nosso direito e nossa liberdade. Show, Cíntia. Então, o que é a questão aqui? É muito mais do que simplesmente lutar. Porque o lutar, olha só o que eu quero a gente trazer, gente. É a gente sair daquela dicotomia de que é mulheres contra homens, tá? Até porque esse sofrimento feminino, ele atinge a própria sociedade. Então, só uma analogia. Vamos lá na família. Qual é a melhor forma que uma mulher pode fazer para trazer felicidade para os filhos dela? Não é ela ser perfeita. É ela ser feliz, mesmo que o filho seja homem. O que eu quero dizer, gente? Quando a mulher ela consegue ter essa liberdade interna, ela também liberta o homem. Louco isso, né? Mas a prisão da mulher prende o homem. É uma ilusão essa guerra de sexos. Ela é uma ilusão. E essa guerra é muito nociva para os dois lados. Então, quando eu falo aqui da gente falar sobre despertar a nossa bruxa interior, não é a gente ir lá e brigar com os homens, não. É a gente curar nossas feridas. É curar nossas mágoas e pegar um direito que é nosso, natural. E aí, a minha proposta é olhar para dentro e se curar. Olhar para dentro e se trabalhar. E como que a gente faz esse olhar para dentro? Autoconhecimento, né? Isso, Lília, as memórias de vidas passadas que não são conscientes trazem esse medo, exatamente. Mas o que acontece? Por isso que é importante você ter um autoconhecimento para você começar a perceber que esse medo não é seu. Então esse medo de
de ter sucesso e ser excluída pelas outras meninas não é meu. Veio lá de trás. Nossa, então essa ânsia por casar logo porque a minha idade está passando não é minha. Eu não preciso disso, foi colocado em mim. Então, à medida que você vai se conhecendo, você vai percebendo. Peraí, isso não é meu. Peraí, não é isso que eu estou sonhando. Né? Porque existe aquele padrão também. Toda mulher sonha em casar, em ter filhos. Existe alguma coisa de errada com isso? Não. É lógico que não. O erro é quando eu falo que são todas. O erro é quando uma mulher ainda está ferida, ela ainda está com a vida totalmente desestruturada e ao invés dela curar a carência, ela sai desesperada procurando um rapaz para suprir isso. Ela sai naquele desespero ao invés dela simplesmente parar para olhar para ela, para as feridas dela. É aí que está o erro. E é aí que a gente tem que tirar esse chip, tem que tirar esse implante. E como que a gente tira? É essa mulher... ela se propôs a se conhecer. Quando eu me conheço, eu começo a entender que aquilo é meu e aquilo não é meu. Ah, não, peraí. Esse desejo de ser amada por uma pessoa é meu. Não, realmente, eu quero ser amada por uma pessoa. Mas por qualquer um, não, isso aí já não é meu. Isso aí foi da minha avó. Isso aí foi da minha tia, mas isso não é meu. Então, esse desejo de constituir uma família, será que é meu? Não, realmente, eu não faço tanta questão, não. Entendeu, gente? É você começar a entender o que é seu e o que não é seu. E isso você passa por um processo de autoconhecimento, por um processo de liberação de crenças, que a gente trabalha isso muito no Theta Healing. Às vezes tem ali uma pessoa, uma mulher incrível, maravilhosa, que alguma coisa não anda, e ela tá ali com crença de que mulher tem que lavar as vasilhas sozinha, de que a casa é só pra ela. Isso é crença. Isso não faz sentido mais. Né, gente? Não faz sentido ficar só pra mulher cuidar da casa se a casa é dos dois, se os dois põem dinheiro ali dentro. Mas muitas vezes ela continua, fica aquele remorso, aquela culpa, porque lá no nível inconsciente dela, lá no nível genético, tem a crença da mãe dela falando, olha, o valor de uma mulher tá no tanto que ela deixa a panela areada, né? Se fosse eu tô ferrada, viu, gente? Tá no tanto que a mulher deixa a panela areadinha, esse que é o valor dela. Tá entendendo, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Então ela precisa desse mergulho. E outras formas que o livro A Lua Vermelha, gente, o livro A Lua Vermelha, eu super indico para vocês lerem esse livro. Ele vai trazer algumas técnicas de como que a gente desperta para o nosso poder pessoal. E olha só, gente, como que você desperta para o seu poder? Através da dança, através de se arrumar. E é tão interessante isso porque a gente aprende também que a mulher que se arruma, ela é fútil. Não é? Mas não, quando você se arruma de forma consciente, tá? Não é quando eu me arrumo pra me mascarar ou porque eu me acho feia, mas quando eu me arrumo de forma consciente, eu estou em contato comigo mesma. E a outra forma da mulher se trabalhar é através dela despertar a própria intuição. No livro vai falar da adivinhação. Por isso que eu percebo que no meu processo de cura, o tarô ele auxiliou bastante. Porque o que é a leitura do tarô? Não é simplesmente você decorar as cartas. Até porque são 78 cartas. Se você simplesmente decora as cartas, só isso, sem a sua intuição, fica pesado. Fica aquela sensação de estar estudando para a prova. Por isso que no curso que eu estou dando, eu estou trabalhando muito a intuição das meninas. A primeira aula, né? A primeira foi a última aula, né? Agora que a gente vai ter a segunda aula. Eu já iniciei trabalhando no alinhamento de chakras com elas. Para quê? Para liberar a intuição. Então, quando você pratica a leitura de tarô, por exemplo, você vai praticando a sua intuição, o seu sexto sentido, que nos foi tirado também. Como que tirou o sexto sentido da mulher? Quando disse que ela não podia escolher por conta própria. Ela tinha que escolher, ela não podia escolher. Quem tinha que escolher era o pai, depois o marido ou o irmão. Então ela começa a não confiar no próprio sentir. Quando as nossas bisavós foram obrigadas a casar, elas não sentiam nada por aquele homem. Mas elas eram obrigadas a casar. O que elas aprenderam? Que o sinal do corpo delas não era importante. Não tinha nada a ver. Né? Eu já trabalhei com mulheres hoje, mulheres modernas, mulheres com autoestima,
que na hora da gente trabalhar o sistema de crenças, tinha uma crença que dizia, mulher não tem o que querer. Olha que pesado isso, né? Na minha cidade existe uma crença muito propagada no inconsciente coletivo da minha cidade, lá no interior, que fala assim, mulher não pode escolher. Isso é muito forte. E isso é lá dos nossos ancestrais, que era como se fosse um favor. Alguém querer ficar com você. Era como se fosse um favor. E você não ia poder trabalhar para ter seu próprio dinheiro. Então você ficava muito dependente. E isso fez você perder a sua intuição. O que faz você perder a sua intuição também é você achar que você ter desejo sexual é errado. Não, mas não pode, né? Só depois que casa. Aí essa mulher vai e não encontra o amor da vida dela. E pronto, né? Tem que travar ali. Então fica aquela culpa. E aí quando você consegue viver a sua sexualidade de forma consciente, tá, gente? Como diz a Gisela Valim, não é pra sair distribuindo, tá? Não é os dois extremos da sociedade ocidental. Ou tranca ou libera. Mas o que é importante é você viver de forma consciente a sua sexualidade. Tá certo? Ah, Marcelina, Vanessa, gratidão. É você viver de forma consciente a sua sexualidade. Porque aí eu destravo os meus chakras. O chakra sexual, quando eu acho, não, mas eu não posso sentir tesão. Ah, mas eu tô solteira, não achei ninguém, então eu tenho que me guardar. E aí o tempo tá passando, por alguma questão você ainda não achou ninguém, às vezes ainda não tá na sua energia, às vezes você tem que curar alguns traumas que te impede de chegar num relacionamento, você precisa passar por um processo de estar bem consigo mesma, mas não, eu não posso sentir isso, e você vai lá e se trava, e você vai lá e trava o seu chakra sexual, e aí o que acontece com a sua intuição? Ela bloqueia junto com isso. Gente, intuição não é essa coisinha fantasiosa, não. Olá, Márcia! Um beijo, mais uma aluna do curso. Então, o que é a questão dessa intuição, gente? Ela não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fútil igual a gente pensa, ela é o nosso próprio poder. A intuição, ela vem com você sentir no seu corpo, quando você ainda está naquele padrão da sua tia, de eu não posso dar fora em homem, porque se eu dar fora no João hoje, amanhã ninguém mais vai me querer e eu vou ficar sozinha. Aí você se obriga a estar com o João. Você não está respeitando o seu corpo. Quantas mulheres não fizeram isso com elas mesmas? Você se obriga a estar ali. Ai, que show, Vanessa! Que ótimo! Vou adorar ter você na turma. Então você se obriga a estar ali naquela situação, por quê? Porque você aprendeu que você não tem querer, mesmo que esteja um nível inconsciente. Você tá lá tendo desejos, você tem uma sexualidade, você tem desejos, mas não encontrou sua alma gêmea, naquele momento você tá sozinha e você acha, não, mas não pode, porque eu tenho que casar primeiro, e você vai lá e trava o seu poder. Não vive ele, seja através de alguém de uma forma consciente ou através de você mesmo se tocar, para você entender como que a sua sexualidade funciona, como o seu corpo funciona, para que você tenha seu corpo junto com você no seu processo intuitivo. Mas isso foi tirado da gente também, porque criaram uma ideia de que a mulher pura, ela é assexuada. De que se eu quero ser uma mulher espiritualizada, eu tenho que abrir mão da minha sexualidade. Oi? Oi? Eu só posso ter sexualidade se eu for casada? Oi? Entendeu, gente? E não é assim. Uma mulher espiritualizada, ela também tem a sua sexualidade. Mas, de novo, se você sente que não faz sentido pra você, beleza, mas às vezes não faz. Às vezes você tem essa energia, e você tá travando ela por crenças de que se você viver isso, você é suja, você é indigna de Deus, você é indigna do Criador. E isso você tem que olhar, entendeu, gente? Então, em resumos, é isso, né? O que está acontecendo? Nós estamos passando por um processo de despertar, onde a gente acorda, estamos acordando, né? Então, ao contrário do que a Coco Chanel falou, né, que as mulheres são todas burras, não, nós não somos burras, minha linda. Nós estávamos dormindo, nós fomos hipnotizadas, essa é a palavra certa.
As mulheres não são burras, elas sofreram uma hipnose coletiva, aonde elas se desconectaram do poder pessoal e começaram a se ver como menos, e começaram a se ver como indignas. É isso que aconteceu com essas mulheres, mas agora nós estamos saindo dessa hipnose. Pouco a pouco, algumas já saíram há muito tempo, algumas já estão num processo, algumas elas ainda estão na energia da raiva, sabe aquelas feministas cheias de raiva? É porque elas estão despertando, então, geralmente a raiva que faz despertar. Algumas ainda estão resistindo, elas ainda estão com medo, elas resistem. E elas ainda continuam nessa batalha, achando que a gente tem que estar submissa, que é da vontade de Deus que sejamos submissas. E jamais, gente. Deus é amor, é pura criatividade. Ele é o todo, ele não quer que a gente seja submissa, que a gente abaixe a cabeça e abra mão dos nossos desejos. Isso foi uma questão cultural. Então ainda tem essas mulheres que estão nessa fase, e tudo bem, é o momento delas. Não discuta com elas, apenas você trabalhe o seu poder pessoal, incentive suas filhas, suas irmãs, as mulheres ao seu redor, que aos poucos elas vão vir também, porque uma hora dói, tá? Ser submissa dói. A Márcia colocou, ainda bem que dessa fase já passei. Isso, ai que show, Márcia. A Sueli diz um oi pra minha filha Roberta, ela está aqui comigo. Um beijo, Roberta, e parabéns, Sueli, por estar incentivando a sua filha a trabalhar o poder dela também. Isso é maravilhoso, tá? Porque se a mãe ensina pra filha que ela tem que ser submissa, que ela não tem tanto valor assim, aí fica difícil para ela ter esse despertar. Então, parabéns, viu? A Cristiane colocou, tive essa sensação que acordei depois que comecei a terapia. Ai, que lindo, Cristiane, que lindo! Cristiane é uma das minhas lindíssimas que eu tô acompanhando. Então, quando a gente tá na terapia, é isso que acontece. Você desperta, você olha e fala, peraí, eu não preciso disso. Esse que é o poder da terapia, você olhar e falar, eu não preciso de passar por isso não, gente. Esse eu não preciso. E a mulher que não desperta, ela acha que ela precisa. E dói. Aí incomoda. Aí às vezes elas vão ficar incomodadas com aquelas que já despertaram. Porque as que despertaram estão convidando elas a sair da zona de conforto. Então por isso que é bom, gente, a gente não desprezar, a gente não jogar, colocar o dedo na cara, mas apenas respeita. Respeita que cada um tem o seu momento. Igualzinho a Márcia colocou, eu já passei dessa fase. Então todas nós tivemos essa fase um tanto quanto machistas, né? Um tanto quanto submissas, e tá tudo certo. Então a intenção é que essa fase vai sendo mais rápida, até que vai chegar um momento que as nossas filhas vão poder acordar já sabendo que elas têm poder, já com essa ferida curada, que é essa nossa intenção aqui, tá bom, gente? Então é isso aí, lembrando, tá? Que eu tô com as inscrições abertas para o curso de tarô terapêutico. Ele é um curso que vai te ajudar tanto na profissionalização quanto para você mesmo. E olhar o tarô, gente, é uma coisa que vai te auxiliar a você olhar para a sua própria energia, para você despertar a sua intuição. O tarô visto de forma consciente é essa a bandeira que eu carrego, né? A gente trabalha essa ferramenta linda como autoconhecimento, tá bom? Como ela vai te auxiliar muito no seu despertar e das pessoas ao seu redor, dos seus clientes, para quem já é terapeuta ou para quem quer iniciar na terapia. Ela vai te dar muito esse suporte desde que você viva de forma consciente. E no curso eu vou trazer também a limpeza de crenças, trazer também exercícios para você se conectar com a sua intuição. Ele é um grupo fechado no Facebook. A primeira aula já teve, mas quem chegar vai ter acesso a ela, tá? A próxima aula vai ser na sexta-feira às 8 horas da noite. Aí uma menina perguntou, vai ficar até quando disponível esse curso? Eu falei assim, olha, até o Facebook existir. Né? Se o Facebook acabar, aí o curso vai estar saindo também. Mas eu acho que não temos planos para o Facebook acabar, né? Então é isso, pessoal. Então, um beijão pra vocês, um beijo, Márcia. Olá, Renata chegou na hora que estamos acabando, né? Mas como vocês viram, gente, vai ter mais lives, tá? Amanhã a live vai ser uma live com tarô, aquele bate-rola, sabe, com perguntas. Na quarta-feira já vai ter uma live com um tema mais especial, que eu esqueci. Vai estar tudo certo. E eu aguardo vocês. Então, gente, traga seus amigos. Tá? Marque as suas amigas nos posts para elas saberem desse conteúdo, delas saberem que tá tendo essa live, tá sendo bem bacana. É um conteúdo que
Eu acredito muito nele, no despertar feminino. Traga eles para trazer mais pessoas para esse tipo de informação, tá bom? Gratidão, Vanessa. Um beijo, minha linda. Então, um beijão para todas vocês e até amanhã às 11h30. E para quem quer saber mais sobre o curso, me procura aqui no privado ou então lá no WhatsApp, tá bom? No 64999691008. Um beijo para todos vocês.